Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos função afim. Nós dizemos que uma função é afim se existem esses números a e b de tal maneira que a função é dada por y igual a ax mais b. Por exemplo, y igual a 2x mais 5. Existem casos particulares que recebem nome. Só y igual a b é o que se chama de função constante. E se for y igual a ax, se chama função linear. Um exemplo de função constante: y igual a 2. Um exemplo de função linear: y igual a menos 3x. Este resultado aqui diz o seguinte: o gráfico de uma função afim é uma reta não vertical. Agora eu vou fazer vários exemplos desenhando retas que são gráficos de funções do tipo afim. Bom, vou começar da situação mais fácil. Vou desenhar algumas funções constantes. Começando por y igual a 2. O gráfico disso aí é uma reta horizontal que passa pela altura 2. Y igual a 2. Não importa o x, está sempre na altura 2. Vamos aproveitar esse sistema aqui para desenhar outra. Y igual a menos 1. Então agora é uma reta horizontal ali na altura menos 1. O gráfico de uma função constante é uma reta horizontal. Agora eu vou trabalhar com funções lineares. Y igual a ax. Tem uma delas que é tão importante que recebe um nome. A y igual a x é a função identidade, cujo gráfico é assim. Isso aqui é y igual a x. Para desenhar uma reta, nós só precisamos conhecer dois de seus pontos. Vou fazer uma tabela aqui com o x e o y, que nesse caso aqui é o próprio x. Vou colocar x igual a 0. O y é igual a 0. Significa que essa reta passa pela origem. Agora eu vou escolher 1 para o x. O y é o próprio x, então aqui dá 1. Este aqui ó, é o ponto 1, 1. 1 do x, 1 do y. Como o y é igual a x, aqui, por exemplo, é o 2, 2. Aqui, por exemplo, é o 3, 3. Vou fazer outros desenhos aqui. Y igual a 2x. Eu vou fazer esse esquema de desenhar a partir de dois pontos. Quando eu coloco 0 no x, 2 vezes 0 é 0. Passa aqui pela origem. Quando eu coloco 1 no x, 2 vezes 1 dá 2. Essa aqui agora passa pelo ponto 1, 2. Ficou assim, ó. Ela é mais inclinada. Isso vai ficar bem claro agora. Vou desenhar y igual a 3x. Quando eu coloco 0 no x, 3 vezes 0 é 0. Toda função linear, toda função desse tipo, passa pelo ponto 0, 0.
Quando eu coloco 1 no lugar do x, 3 vezes 1 é 3. O ponto 1, 3 está aqui. Então você nota que esse gráfico está ficando cada vez mais inclinado. Aqui eu fiz a situação a maior do que ou igual a 1. Você nota que conforme eu vou aumentando o a reta vai ficando mais inclinada, mais próxima da vertical. Aqui eu quero trabalhar com valores de a que são positivos, só que entre 0 e 1. Vou deixar aqui y igual a x como referência. Só que agora eu vou desenhar y igual a meio x. Bom, quando eu coloco 0 no x, dá 0 no y, porque é 1 meio vezes 0. Quando eu coloco 1, dá 1 meio vezes 1, que é 1 meio. Digamos que isso aqui seja o ponto 1 para o x, 1 meio para o y. Olha como essa reta agora está menos inclinada. Vou colocar y igual a 1/3 de x. 1/3 de x. Vou lá e faço a minha tabela. 0 no 0, 1 no 1/3. O 1/3 está mais para baixo ali. Então ficou uma coisa mais assim. O que é que eu quero que você perceba? Aqui é a situação em que o coeficiente a é positivo. Todas essas retas estão subindo. E conforme eu vou aumentando o valor do a, elas passam de uma situação praticamente horizontal até uma situação praticamente vertical. E quando o coeficiente a for negativo, é parecido. Primeiro eu vou desenhar esta aqui. É a y igual a menos x. Y igual a menos x. Bom, quando eu coloco 0 no x, dá 0 no y. Quando eu coloco 1 no x, dá menos 1 no y. Ela passa aqui, ó, pelo ponto x1, y menos 1. Como é que é y igual a menos 1 meio de x? No 0 dá 0. Todos os gráficos que eu estou desenhando aqui passam pela origem. São funções lineares. Quando eu coloco 1 dá menos 1 meio. Menos 1 meio, digamos que seja por aqui. Este aqui é o ponto x1, y menos 1 meio. Vai ficar assim. 1 menos 1 meio. E só mais um aqui, ó. O menos 1/3 de x. Y igual a menos 1/3 de x. A minha tabelinha diz que passa pela origem e pelo ponto 1 menos 1/3. Menos 1/3 é essa altura que é assim. Então fica mais assim. Aqui eu fiz a situação em que o a é negativo, mas eu peguei valores acima do menos 1. Eu vou pegar agora valores cada vez mais negativos. Aqui o y igual a menos x. Mas eu quero pegar y igual a menos 2x. Como é que é esse gráfico? Passa pelo ponto 0, 0 e pelo ponto 1, menos 2. O ponto 1, menos 2 é aqui. Olha como vai ficando mais inclinado. Y igual a menos 3x. Esse aqui vai ficar mais inclinado ainda.
passa pelo ponto 0, 0 e passa pelo 1, menos 3. Menos 3 vezes 1 é menos 3, que é esse ponto aqui, o 1 menos 3. Então, o gráfico ficou assim. Todos eles passando pela origem. Então, você nota aqui, agora, conforme eu vou diminuindo esse valor do A, cada vez a minha reta vai ficando mais inclinada. Só que aqui, ó, é a situação em que a reta está descendo. Aqui eu fiz desenhos com o A abaixo do menos 1. Situação positiva, reta subindo. Conforme eu aumento o A, ela vai ficando mais vertical. Situação em que o A é negativo, conforme eu diminuo o A, ela vai ficando mais vertical. Falei sobre função linear aí. Um conceito. Dizemos que o número x0 é a raiz da função f se a f aplicada naquele valor dá 0 como resposta. Eu vou usar esse conceito para desenhar uns gráficos. Agora, mais gerais. Eu vou começar com y igual a 2x menos 4. Para desenhar uma reta, eu preciso de 2 pontos. E eu vou manter um padrão que é assim, ó. Aquela minha tabela. Tem um valor que é bem fácil. X igual a 0. 2 vezes 0 menos 4 dá menos 4. Esse gráfico passa pelo ponto x0, y menos 4. O outro ponto que é interessante é aquele que vem a partir da raiz da função. Eu vou pegar o meu 2x menos 4 e igualar a 0. Aqui eu vou fazer a conta para encontrar a raiz da função. Somo 4 dos dois lados, divido tudo por 2, deu 2. Esse 2 significa que o gráfico passa pelo ponto x2, y0. Deixa eu colocar aqui, ó. x2, y0 é esse ponto aqui. E na sequência eu tenho aqui a minha reta. É interessante notar que onde é que apareceu esse menos 4 no gráfico? É essa altura na qual o gráfico corta o eixo dos y's. E esse número 2, só de olhar pelo fato de que ele é positivo, eu entendo que a minha reta está subindo. Mas eu consigo enxergar esse número 2 no gráfico da seguinte maneira. Olha quando eu ando, aqui dá para enxergar. Quando eu ando 1 para frente, o gráfico subiu 2. Então, esse 2, ele aparece no gráfico dessa maneira. Significa que pega um ponto qualquer da reta, anda 1 para frente, agora anda 2 para cima. Aqui eu tenho outro ponto da reta. Então, a reta passa por aqui. E essa raiz aqui, que por coincidência é o número 2, é o valor do x desse ponto aqui. Esse ponto rosa é o ponto x2, y0, que é esse 2 aqui. Vou fazer outro gráfico nesse estilo.
o de y igual a menos x mais 3. Uma análise completa. Y igual a menos x mais 3. Vou colocar 0 no lugar do x. Menos 0 mais 3 é 3. 0, 3. 1, 2, 3. Aqui o gráfico passa por esse ponto. Aqui eu estou na altura 3. Agora eu vou procurar raiz da função. Iguala a 0. Somo x dos dois lados. X igual a 3. Isso aqui significa que o gráfico passa pelo ponto 3, 0. 3, 0. Que é este aqui. Então, esse 3 veio lá da raiz. Enquanto que este 3 veio daqui. A reta está aqui. Você nota que ela está descendo. Eu já sabia que ela estava descendo, só de olhar esse sinal aqui. Ele é negativo. Esse número 3 é exatamente esse número 3, que é esse número 3 aqui. Então, esse 3 aparece no gráfico como sendo essa altura. A raiz aparece como sendo o x dessa intersecção do gráfico agora com o eixo dos x. E esse menos 1, onde é que ele aparece no gráfico? Ele aparece da seguinte maneira. Pega um ponto do gráfico, anda 1 para frente. Agora eu desço 1. É ali que está a reta. Ó, pega um ponto do gráfico e anda 1 para frente. Se eu descer esse menos 1, eu terei aqui outro ponto que está na reta. Resumindo o que eu acabei de falar. Vamos pegar uma função afim, a ax mais b. Ela é crescente se o a é maior do que 0 e é decrescente se o a é menor do que 0. Crescente e aqui decrescente. A crescente eu escolhi aqui com a igual a 2 no meu exemplo. A decrescente com a igual a menos 1 nesse outro exemplo. A reta corta o eixo dos y no ponto 0b. Que é essa história aqui, ó. Onde é que esse 3 apareceu no gráfico? Apareceu aqui no ponto x0, y3. Isso aqui é a altura na qual o gráfico corta o eixo dos y. Ainda falando sobre esse coeficiente, tem aquela história. Quando a é maior do que 0, significa que aqui eu tenho um ponto da função, que está lá no gráfico. Ando 1 para frente, eu subo essa quantidade a, aqui eu encontrei outro ponto da reta. A reta passa aqui. E quando o a é negativo, é parecido. Aqui eu tenho um ponto da reta, eu ando 1 para frente, só que agora eu desço a. E aqui eu tenho outro ponto da reta. A reta passa por aqui. Esses coeficientes a e b possuem nome. A é a declividade, também chamado de coeficiente angular. E b é o coeficiente linear. Então aqui os nomes desses objetos. Com este exemplo aqui, eu quero que você perceba o seguinte. Aqui eu mantive a declividade. E aqui no outro eu mantive o coeficiente linear. Vou começar desenhando o y igual a 2x.
passa pelo ponto 1, 2. Passa aqui, ó. Esse aqui em particular é uma função linear, passa pela origem e pelo ponto 1, 2. Esse 2x mais 1. Todos esses possuem a mesma declividade. Significa que essas retas são paralelas. A única diferença é que agora passa na altura mais 1. E este aqui tem por gráfico uma reta paralela. Só que agora passa na altura menos 1. Isso aqui é a altura menos 1. Nestes aqui, eu mantive esse 1. Significa que todos esses gráficos passam pelo ponto de altura 1. Vou começar desenhando o x mais 1, que é este. Se eu desenhar agora 2x mais 1, como aqui eu estou aumentando, ela que é crescente vai ficar mais na vertical. Se eu desenhar a 3x mais 1, quando o coeficiente a é positivo e eu vou aumentando ele, eu vou obtendo retas cada vez mais próximas da vertical. Então aqui bom para entender bem qual é o efeito do coeficiente a e do coeficiente b. Vou para outro tipo de pergunta. Qual a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui? Bom, o gráfico de uma reta não vertical que passa por dois pontos vem de y igual a ax mais b. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Agora você vai lá e substitui o x, o y, o x e o y. 4 é igual a vezes 1 mais b. E 7 é igual a vezes 2 mais b. Eu substituí os x e os y. Agora eu tenho um sistema. Eu posso subtrair 4 menos 7, menos 3, a menos 2as, menos a. Eu subtraí porque b menos b dá zero. Já achei o valor do a. O a vale 3. Eu posso colocar, por exemplo, aqui. Vai ficar 4 igual a vezes 1 mais b. Esse 3 eu subtraio dos dois lados. 4 menos 3 é igual a b. 1 é igual a b. Então eu achei. É y igual a 3x mais 1. A equação da reta que passa por esses dois pontos. Esse ponto 38, ele está nessa reta que eu acabei de achar. Isso aqui é o item A, aqui o item B. A minha função é a 3x mais 1. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse x igual a 3. Vou calcular a f de 3. 3 vezes 3 mais 1, 9 mais 1 deu 10. Então, o que acontece? O ponto 3, 10 é o que está na reta. Portanto, o ponto 3, 8 não está. A resposta aqui é não. Para verificar se um ponto está na reta, eu substituo o x e tem que dar o y. Aqui deu um y diferente. E para fechar, intersecção de retas.
Eu quero saber qual o ponto de intersecção dessas retas aqui. Bom, o ponto de intersecção é um ponto que está nas duas ao mesmo tempo. As duas estarão nessa mesma altura y. Então, eu vou igualar as funções. 2x mais 3 igual a 3x mais 1. Isso aqui vai me dar o x da intersecção. Eu posso fazer assim, ó. Subtraio 1 dos dois lados, subtraio 2x dos dois lados. Deu 2 igual a x. E qual é o y? Eu posso colocar esse 2 tanto aqui quanto aqui. Eu vou colocar nas duas, só para mostrar. Colocando aqui, ó, f de 2. 2 vezes 2 mais 3, 7. Vou colocar na outra. Vou chamar a outra de g. G de 2. 3 vezes 2 mais 1, que dá 7. Portanto, o ponto de intersecção é o 2, 7. O que acontece aqui é o seguinte. 2x mais 3 está aqui. Deixa eu marcar o ponto 2, 7. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É este aqui. A reta azul passa aqui. E a reta rosa começa lá embaixo, no 1. Só que o coeficiente A é maior, então ela sobe mais rápido. Elas se cortam ali. Aqui, o ponto P de intersecção, o ponto 2, 7. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.